Olá pessoal, meu nome é Lucas Henrique Ferreira e hoje eu vim apresentar meu projeto de pesquisa Validação e Automatização de Estratégias para o Mercado Financeiro. Meu orientador é o Jean Lucas de Souza. Então, eu vou começar falando sobre o mercado de ações, onde é um mercado bastante lucrativo, só que com muitos riscos. É um mercado onde uma pessoa com um conhecimento pode gerar bastante lucro e pessoas desavisadas podem perder toda a sua economia da sua vida. Então, é um mercado altamente lucrativo, mas incrivelmente arriscado. Com o nosso trabalho aqui, a gente está visando procurar acabar com as incertezas, medos e falta de conhecimento. Por causa que, para mexer no mercado de ações, você tem uma grande dependência do seu psicológico para saber como você vai tratar na hora de realizar os ativos, na hora de realizar as compras, os trades e assim. Você pode ter um medo de gerar um medo de ter um prejuízo, então, com o próprio medo que você tem de prejuízo, você pode ter o seu prejuízo, por causa que você pode vender a ação antes, você pode comprar a ação antes da hora, vender depois da hora, tudo por causa do seu medo. Então é um fator bastante forte no mercado de ações. E também você pode, e com a falta de conhecimento, né, fazer transações com base no que as outras pessoas falam para você fazer. E com isso, você pode ir com uma transação bastante errada com isso, por causa que pode ser uma pessoa que só está no achismo também, pode ser pessoas que agora estão bem famosas, né, com esses trades no YouTube, ficam te dando conselhos assim só para elas ganharem dinheiro em cima do que você vai fazer, então é um bastante perigoso para pessoas com falta de conhecimento também. E o nosso principal objetivo é automatizar a negociação, porque isso a gente vai acabar com o problema das incertezas, medos e falta de conhecimento. Pois com uma transação automática, a gente automatizada no caso, desculpe, a gente não vai ter o problema da incerteza, por causa que vai ser tudo com base na estratégia. Não vai ter o medo, porque quem que vai gerir a negociação vai ser o nosso robô de trade. E não vai ter a falta de conhecimento, pois o robô vai ser alimentado com a estratégia. Ele vai fazer com base no que já foi determinado anteriormente. Em materiais e métodos, a gente usou o MetaTrader, né, que é um aplicativo gratuito, onde nesse aplicativo a gente pode ter os gráficos de ativos de várias empresas de vários países. A gente, com esses gráficos, podemos criar os indicadores, que é onde a nossa base do robô está sendo feita, usando a linguagem do MQL5. E no próprio MetaTrader vai ter essa integração com essa linguagem e com o MetaEditor, que é o nosso aplicativo de criação de indicadores. Tudo isso com base no aplicativo MetaTrader. A gente também realiza o backtesting, que a gente vai testar estratégias, né, para validar o indicador, para ver se ele está funcionando. Isso com base em estratégias já criadas anteriormente. E a gente depois vai realizar o forward test, que é comprovar estratégias em tempo real. Não vai ser com materiais já pegos anteriormente, a gente vai realizar uma transação mesmo como se a gente estivesse investindo na bolsa de valores, mas com isso a gente vai usar uma conta de simulação da corretora. E a gente vai, com o Forward Test, armazenar em banco de dados os resultados, e assim a gente vai poder gerar e saber como está indo o andamento do nosso bot, do nosso robô de transações. Aqui no resultado e discussão, eu vou mostrar por fora do slide para deixar mais visual. Aqui, igual eu tinha comentado anteriormente, a gente está usando o MetaEditor para trabalhar no código do nosso indicador, onde nesse código eu estou pegando as informações do gráfico, que eu vou mostrar em um instante, e a gente está levando para o banco de dados. E aqui no gráfico, a gente está trabalhando com um período de 3 médias, no caso, a média curta, a média. Desculpe, no caso, a gente está trabalhando com 3 médias, a média de curto prazo, a de longo prazo e a de médio prazo. E a gente está coletando as informações e enviando do gráfico nesse momento, usando, no caso, o backtesting, para que a gente nutria o nosso banco, para posteriormente a gente trabalhar com o forward test, onde a gente vai trabalhar com os próximos gráficos que virão. No caso, por exemplo, aqui a gente está trabalhando mais visualmente no momento, onde a nossa média de curto prazo passa por cima da média de médio prazo, acontece uma venda, né? Seria no caso uma venda, perdão, seria no caso uma compra,
E então, no caso, visualmente, a gente já está demonstrando no gráfico, né, que no caso seria sinalizado e aqui seria onde o nosso robô realizaria a compra. No momento é onde a gente está guardando esse indicador aqui no banco de dados, esse ativo. E aí, no mesmo caso, o contrário, quando a vermelha cruzar para baixo na azul e ela estiver abaixo da preta, aqui vai estar amarelo e vai ser realizada uma venda nesse caso. E no momento ele vai ser guardado no banco de dados para a gente posteriormente analisar essa informação sobre isso. E as conclusões são que as estratégias são promissoras, mas para o robô operar de maneira satisfatória, a gente tem que realizar ainda mais testes, né? E a base de dados deve ser obtida, ou seja, a gente tem que ter uma base de dados um pouco maior ainda, por causa que a gente ainda não está tendo muito conteúdo para estudar, para trabalhar com o robô. Mas a gente também chegou à conclusão que com o robô fazendo o trabalho, né, a base de estratégias, é demonstrado que não precisa de nenhum fator psicológico, ou seja, se eu tiver um psicológico fraco ou uma falta de conhecimento, com base nessa estratégia que eu já demonstrei no MetaEditor ali anteriormente, não precisa de um conhecimento prévio da pessoa que for utilizar um robô desse tipo, ou né, o psicológico dela, como dito anteriormente. As referências eu usei o BIS e o Palex, dois livros bastante interessantes sobre o mercado de ações, sobre estratégias também, né? E eu agradeço ao IFTM e ao professor Jean Lucas por todo esse projeto. Muito obrigado por assistir e até mais.